Olá, pessoal! Agora a gente vai falar nesse vídeo de dividendos. Existem dois tipos de dividendos que a gente pode ter dentro do nosso balanço. O dividendo mínimo obrigatório, a gente já falou dele anteriormente quando a gente falou de cálculo de algumas reservas. A gente vai falar também do dividendo adicional proposto. Mas antes disso, o que é dividendo? O dividendo representa a distribuição do lucro para o acionista. O que pode ser utilizado na distribuição desse dividendo? A gente pode utilizar o lucro do exercício. Então, por exemplo, estou falando de 2019, uso o lucro líquido de 2019 para fazer essa distribuição. Eu posso também utilizar qualquer saldo que eu tiver em lucros acumulados, se o saldo for permitido por lei. Não é o caso da lei societária atual. A gente pode também utilizar a reserva de lucros para a distribuição desses dividendos. A gente reverte para lucros acumulados e a partir dali a gente distribui em forma de dividendos. A gente pode utilizar também até a reserva de capital. Como a gente já comentou lá no vídeo de reserva de capital, é somente para as ações preferenciais em casos muito específicos. A gente não pode distribuir mediante redução do capital social, ou seja, utilizar o capital social para distribuir dividendos, que na verdade foi um investimento do sócio e distribui em formato de dividendos, que seria bem estranho. A gente tem então duas formas de dividendo: o dividendo adicional proposto e o dividendo obrigatório. O dividendo obrigatório, ele é uma forma de distribuição do lucro definida pelo estatuto que os acionistas têm o direito de receber. Esse dividendo, ele tem como ideia principal a gente proteger o nosso acionista minoritário, garantir que ele receba alguma coisa. Se o estatuto for omisso, ou seja, se o estatuto não falar como é que vai ser essa distribuição, a gente tem que fazer uma distribuição conforme a Lei 6.404. Ou seja, a gente vai distribuir 50% do lucro líquido ajustado. E como é que a gente calcula esse lucro líquido? Esse lucro líquido ajustado vai ser o lucro líquido do exercício. Eu vou tirar a constituição da reserva legal, ou seja, a reserva legal que eu estou constituindo naquele período. Vou tirar a constituição da reserva de contingências que eu estou constituindo naquele período e vou somar a reversão da reserva de contingência, se ela houver. Nisso, a gente consegue calcular o valor do lucro líquido ajustado. 50% dele é o dividendo mínimo obrigatório que eu vou distribuir para os meus acionistas. O estatuto, ele pode ser omisso, então. Nesse caso, se a Assembleia resolver deixar de ser omisso esse estatuto e definir qual que vai ser a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, ele não pode ser menor que 25% desse lucro líquido ajustado. As reservas estatutárias e retenção de lucros, como eu já falei anteriormente nos vídeos relacionados a eles, não poderão ser aprovados em cada exercício em prejuízo da distribuição do dividendo mínimo obrigatório. Ou seja, eu primeiro tenho que calcular esse dividendo mínimo obrigatório para depois a gente calcular essas reservas estatutárias de retenção de lucros, então de investimento, para expansão, etc. Porque a gente tem que pagar esse investimento e a gente não pode diminuir a nossa base de cálculo por conta dessas reservas especificamente. Como esse dividendo ele é uma determinação da lei, a empresa tem um compromisso contratual ou legal com esse acionista. Então, ele representa um passivo da empresa. Para fazer essa distribuição, a gente vai debitar lucros acumulados no patrimônio líquido, né? Então, vai diminuir esse lucro acumulado que recebeu o lucro do exercício e qualquer reversão de reserva de lucros, e a gente acredita dividendos a pagar no passivo. Então, nesse caso, diferente das reservas, quando a gente constitui uma reserva de lucro, a gente tem um débito em lucro acumulado no patrimônio líquido e um crédito na reserva no patrimônio líquido também. Então, o total do patrimônio líquido, nesse caso, não muda. Quando a gente tem uma constituição de dividendo mínimo obrigatório, a gente vai fazer o débito no PL, então vai diminuir meu PL, e o crédito vai ser no passivo, então vai aumentar meu passivo. Vamos fazer agora um exemplo de cálculo desse dividendo mínimo obrigatório, considerando o caso de estatuto omisso. A gente tem a companhia de transportes que obteve um lucro líquido de 1 milhão. O seu estatuto era omisso em relação à distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios e a companhia não constituiu reserva de contingência. O que ele está pedindo? Determinar o valor do dividendo mínimo obrigatório.
Então, basicamente, esse cálculo que vocês estão vendo para calcular o lucro líquido ajustado. A gente vai pegar o lucro líquido do período de 1 milhão, vai tirar a constituição da reserva legal, que nesse caso, lembrando pelas regras da reserva legal, é 5% do lucro líquido, a gente vai tirar 50 mil. Nesse caso, a gente não tem informação sobre o que a gente já tinha de constituição de reserva legal antes para a gente fazer o cálculo dos limites obrigatórios e limite facultativo. Então, a gente vai fazer do jeito mais simples nesse exemplo, só para a gente entender qual que é a do dividendo mínimo obrigatório. Mas o certo seria a gente olhar para os limites obrigatório e facultativo para a gente saber quanto que a gente poderia constituir de reserva. Supondo que os limites estão ok, eu posso constituir todos os 5% do lucro líquido. Subtrai os 50 mil. Não tenho constituição de reserva de contingência e não tenho nenhuma reversão dessa reserva de contingência. Então, é só 1 milhão menos 50 mil, meu lucro líquido ajustado, que eu vou utilizar como base de cálculo do meu dividendo mínimo obrigatório, 950 mil. Como no caso de estatuto omisso, a gente vai aplicar 50% sobre esse valor de lucro líquido ajustado, a gente vai pegar 950 mil e multiplicar por 50%. Então, o nosso dividendo mínimo obrigatório é de 475 mil. Então, esse valor de 475 mil vai ser o valor que vai ser distribuído para os acionistas, proporcionalmente à sua participação na sociedade. Agora a gente vai falar da figura do dividendo adicional proposto. O que pode acontecer? A empresa pode decidir distribuir dividendos acima do valor do dividendo mínimo obrigatório. Nesse caso, aparece a figura do dividendo adicional proposto. Como não existe uma obrigação legal para a distribuição desse dividendo adicional proposto, ele é constituído dentro do patrimônio líquido. Então, a nossa contabilização vai ser um débito em lucros acumulados no patrimônio líquido e um crédito em dividendo de adicional proposto também dentro do patrimônio líquido. Só quando passar pela deliberação definitiva é que ele vai se tornar um passivo, uma obrigação a pagar para os sócios. Bom, pessoal, é isso que eu tinha preparado para a gente ver sobre dividendos. Espero que vocês tenham acompanhado e entendido bem a aula e até o próximo vídeo.